Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos de Matemática Financeira. Meu nome é Rafael Ninck e serei o seu professor nessa disciplina. Na aula de hoje, daremos continuidade ao assunto da aula anterior, que era juros compostos. Veremos como determinar o valor da taxa e o do tempo no regime de capitalização composta. Vamos à projeção? Então, em aulas anteriores, dissemos a vocês que há duas formas diferentes de elevarmos um valor para uma data futura, de pegar um capital hoje e mensurar o seu montante após um intervalo de tempo. Essas capitalizações são as capitalizações simples e compostas. Na capitalização simples, o valor dos juros ele é proporcional ao capital e ao tempo. Já nos juros compostos, há o efeito do que chamamos de juros sobre juros, porque os juros ele é calculado sempre sobre o montante do período anterior, ou seja, você atualiza a sua dívida, calcula os juros, atualiza a dívida, calcula os juros, e assim sucessivamente. Com isso, temos o efeito dos juros sobre juros, ou ainda juros capitalizados, ok? Para isso, vimos na aula anterior que o montante é igual ao capital mais os juros totais do período. Ou ainda, o montante ele pode ser definido pela operação capital que multiplica 1 mais a taxa exponencialmente ao período. Eu vou elevar ao período. Então, com isso, eu consigo mensurar que o meu crescimento da minha dívida em juros compostos ele vai ser exponencial, ou seja, ele vai acelerar ao longo do tempo. Então, a dívida vai passar cada vez a ser muito maior que era anteriormente. Então, aprofundando no assunto, veremos então como mensurar a taxa e o tempo na capitalização composta. Vejamos um exemplo. Um investidor aplicou R$ 5.000 durante um ano e após esse período ele teve um retorno de R$ 5.634,13 e aí pede-se a taxa aplicada na capitalização. Tá? Como eu estou falando de juros, eu vou usar uma capitalização mensal ao mês. Poderia ter usado outra capitalização, já que o nosso problema não pediu? Poderia, mas é bastante usual em empréstimos de curto prazo o cálculo da taxa de juros mensal. Okay? Então, quando eu digo que houve uma aplicação de R$ 5.000, saiu do caixa R$ 5.000, passou-se um certo intervalo de tempo e acumulou um montante de R$ 5.634,13. Ou seja, teve um ganho de R$ 634,13, que é o nosso juros da aplicação, correto? Passou-se um intervalo de tempo, então observe que matemática financeira sempre vai relacionar tempo e dinheiro. Agora, como eu vou achar essa taxa de juros? E se eu vou usar juros simples ou juros compostos? Então, primeiro, no contexto, eu sei que eu estou falando de juros compostos, vou aplicar juros compostos. Numa situação real, mesmo que o problema não fale se é juros simples ou juros compostos, eu vou subentender que é juros compostos, já que é a regra de mercado. Então, aqui, eu vou achar a minha taxa dentro de uma capitalização composta. Tá? Então, eu tenho um capital de R$ 5.000, essa informação foi dada, o tempo 12 meses, ou seja, um ano, eu só passei para meses para achar uma taxa mensal, eu quero achar qual vai ser a taxa de juros para que eu acumule o montante de R$ 5.634,13. Pela expressão estudada para definir o montante em juros compostos, eu vou conseguir achar essa informação. Tá? Então, o montante, nesse caso, foi dado R$ 5.634,13. O meu capital foi dado, que era R$ 5.000. A minha taxa de juros não foi dada, então vai continuar aí. E o tempo, sim, foi dado. Ok?
Então, substitua dentro da tua expressão e agora, a partir das informações contidas na expressão, você vai definir qual operação você vai resolver primeiro. Teoricamente, eu sempre vou começar pelo que está dentro dos parênteses. Só que nesse nosso caso, eu não vou conseguir resolver o que está dentro do parênteses, porque eu tenho 1 mais i. E aí, não se confundam dizendo que 1 mais i é 1i ou 2i ou i. Por quê? Porque quando eu tenho uma adição, é necessário que as duas partes tenham a mesma letra, com a mesma potência, ou seja, a mesma parte literal. Coisa que nesse caso não tem. Então eu não posso somar 1 mais i. Posso multiplicar, por exemplo. Se fosse 1 vezes i, até poderia fazer 1i. Mas nesse caso, como é uma operação de adição, não posso resolver. Então, se eu não posso resolver a adição, eu vou... Primeira operação que está fora do parênteses, que é a potência. Posso resolver a potência? Até poderia, mas aqui é um binômio de Newton, ia dar algo gigantesco, já que eu tenho uma letra aqui como sendo base desse meu expoente. Então, não vai ser o procedimento usual. Eu posso multiplicar? Então, se eu não conseguir somar, se eu não conseguir resolver a potência, multiplicar o resultado disso daqui também não seria viável. Tá? Eu não posso aplicar a regra do chuveirinho, porque eu ainda não resolvi a potência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar que isso daqui, que isso tudo, é um objeto só. E eu vou tentar eliminando o restante. Então, eu vou tirar esses 5.000. Como ele está multiplicando, eu vou passar para o lado de cá, dividindo. Então, eu tenho 5.634 e 13 centavos dividido por 5.000 reais. Logo, nesse lado de cá, já ficou algo um pouco mais simples. Então, vamos lá. Quanto que vai dar aquela operação? O 5, 634 e 13 dividido pelos 5.000 reais. Ah, vai dar aí 1,126826. Enquanto que eu tenho do lado de cá 1 mais i elevado a 12. Beleza. Já ficou um pouco menor a expressão, mas vamos continuar. O que a gente quer achar? Quer achar o i. Para eu achar o i, eu tenho que tentar deixar ele sozinho. Só que eu não consegui resolver a adição para depois a potência. Então, se eu não consigo resolver a adição para depois resolver a potência, eu vou tentar tirar a potência. Pelo menos só vai ficar a adição. Então, eu vou começar de fora para dentro. A última operação que eu resolveria nesse termo é a adição e depois a potência. Então, a última potência é a primeira que eu vou remover. Então, para eu tirar uma potência, eu vou ter que passar com uma operação inversa. E o inverso de uma potência é uma raiz. Só que é uma raiz de 12ª ordem. Exatamente do nosso 1,12. Então, tirando o 12 daqui, vai sobrar no lado de cá só 1 mais i. Já começou a ficar um pouco mais fácil para a gente resolver. Ok? Aqui, como que eu vou resolver isso daqui? Somente se você tiver uma calculadora científica. Senão, você não vai conseguir resolver. Certo? Então, eu vou usar a minha calculadora científica e vou resolver essa expressão, que vai dar aproximadamente 1,01. Aproximadamente. O resultado disso daqui é 1,01. E no segundo membro, sobrou só 1 mais i. Certo? Agora já ficou um pouco mais fácil. Eu não tenho mais potência. Então, para eu resolver 1 mais i, eu já sei que eu não posso resolver, não posso fazer adição. Então, eu vou tirar esse 1 e passar para lá de cá. Então, vai ficar 1,01 menos esse 1. E do lado de cá sobrou só o meu i. Então, 1,01 menos 1 é 0,1. 0,01 igual a i. Ou seja, o meu i é 0,01. Isso daqui representa, multiplicando por 100, 1%. Como eu considerei meu prazo em meses, isso daqui vai ser
1% ao mês, certo? Então, sempre quando eu estiver procurando a taxa em juros compostos, eu vou acabar envolvendo uma radiciação, já que eu vou ter que fazer essa operação inversa à minha potência, certo? Agora, para resolver o tempo, eu já vou ter que usar outra estratégia, ao invés de usar a radiciação. Veja como. Então, se a inflação mensal é em torno de 0,8, ou seja, a taxa para repor a inflação é uma taxa de juros de 0,8% mensal, então, ao mês. O salário de um empregado era 4.000 e foi corrigido para 4.431. Então, antes, passado e futuro, ou presente e futuro, ou passado e presente. Então, na linha do tempo, primeiro é o meu capital e depois o meu montante. E no nosso problema, pede-se para definir o tempo, ou seja, a quantidade de períodos. Então, anotado isso, a gente vai substituir lá na nossa expressão. Montante igual a capital, 1 mais i elevado a n. Onde o montante já foi dado, 4.331,77, enquanto que o meu capital é R$ 4.000. 1 mais i, quem que é o meu i? 0,008. 0,8%, 0,8 dividido por 100. Por isso que deu 0,008. Elevado a n, que eu não tenho. Então, se eu não tenho, vou tentar simplificar ao máximo a minha expressão. 4.331,77 igual a 4.000. Vou resolver o que está dentro do parênteses, que agora eu consigo. Pelo menos é uma operação a menos. Então, resolvido o que está dentro do parênteses. No primeiro membro, eu só tenho um valor, então não tem nenhuma operação. No segundo membro, ou seja, depois do sinal de igual, eu tenho uma multiplicação e uma potência. A prioridade das operações vai ser definido que, primeiro, potência ou raiz, multiplicação ou divisão, por último, adição ou subtração. Então, entre a multiplicação e a potência, eu vou ter que resolver primeiro a potência. Tá? Só que como que eu vou resolver uma potência se eu não sei quantas vezes eu vou ter que multiplicar esse 1,0008 por ele mesmo? Vou ter que pegar 1,008 vezes 1,008 n vezes, mas quantas vezes? Então não vou conseguir resolver a potência. Se eu não consigo resolver a potência, eu não consigo resolver a multiplicação. Porque primeiro potência, depois multiplicação. Então, se eu não consigo resolver, vamos tentar pelo menos simplificar essa expressão. Então, como eu teria que fazer por último a multiplicação, eu vou tirar a parte da multiplicação primeiro. Então, eu já sei que eu tenho esse 4.000 vezes a potência. Então, eu vou tirar esse 4.000 para cá. Vou mudar a operação. Em vez de uma multiplicação, eu vou ter uma divisão. Então, eu vou ter 4.331,77 dividido por R$ 4.000. E do lado de cá ficou 1,008 elevado a n. Não preciso colocar o parênteses porque já não tem mais nenhum fator. Eu já sei que isso daqui é a potência que eu vou ter que resolver. Tá? Vou fazer a minha divisão. Então, eu tenho 4.331,77 dividido por R$ 4.000. Então, eu tenho aqui um valor de 1,0829425. E do lado de cá, eu tenho exatamente a nossa potência. 1,008 elevado a n. Só que eu estou procurando o valor daquele n. Então, o que eu vou resolver? Eu vou tentar tirar o n. Só que, como o n está no expoente, ele teria que passar para o lado de cá como uma raiz. Só que não vai adiantar muita coisa, porque eu também não vou conseguir resolver essa raiz. Então, não adianta tirar a potência para cá. Eu teria como, se fosse possível, tirar a base e passar para o lado de cá. Só que eu não posso fazer isso.
Aí você deve estar se perguntando, então se eu não posso tirar a base, como é que a gente vai resolver? Para resolver essa expressão, a gente vai precisar usar uma estratégia um pouco mais avançada em relação ao que a gente já usou para resolver as questões anteriores. A gente vai resolver utilizando logaritmos. Logaritmos é uma representação de uma potência. Então, quando eu tenho, por exemplo, log de A na base B é igual a C, isso daqui quer dizer que vai existir, se somente se, o B for elevado a C é igual ao próprio A. Exemplo, log de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes dá 8. Então, essa expressão, o logaritmo, a gente define o expoente para uma potência. Que é o que a gente está querendo fazer. Eu quero achar quem é o expoente dessa potência. Certo? Mas como que a gente vai usar isso? Da seguinte forma. Eu vou calcular o logaritmo dos dois lados. Eu vou fazer log de 1,0829425. E para que mantenha a igualdade, eu faço a mesma coisa do outro lado. Quando eu escrevo dessa forma, sem explicitar a base, eu estou considerando que a base seja o número 10. Então, eu estou querendo dizer, 10 elevado a um número vai dar esse valor. 10 elevado a 1,08 vai dar o resultado dessa expressão. Okay? Por que eu faço isso? Porque existe uma propriedade que diz que o logaritmo de uma potência, eu posso tirar esse expoente para fora do meu logaritmo, multiplicando o logaritmo da base. Certo? Então, se eu tenho uma potência, o expoente sai do logaritmo, multiplicando o logaritmo da base dessa potência. Isso é uma estratégia que vai fazer com que o meu n saia daquela situação. Então, eu teria aqui o logaritmo de 1,0829425. E aqui, eu tirando esse n que está como expoente, multiplicando fora do logaritmo, eu teria n que multiplica o logaritmo de 1,008. Certo? Lembrando que a base ali eu estou considerando base de 10. Até aí, tranquilo. Mas agora, como é que eu vou saber quanto que vale esse cara aqui? E aí, infelizmente, a gente só consegue resolver isso daí usando diversas propriedades de logaritmos com base em algumas tábuas de logaritmo. Isso se a gente fosse tentar fazer manualmente. Mas a gente pode utilizar a calculadora para fazer isso. Então, eu posso usar uma calculadora científica que ele já vai me dar o valor desse logaritmo. Tá? Mas vamos lá. Antes da gente resolver o logaritmo, como aqui está multiplicando, eu posso tirar essa parte e passar para o lado de cá dividindo. Então, ficaria log de 1,0829425 dividido pelo log de 1,008, igual a n. Então, se eu conseguir achar esses dois logaritmos, eu consigo resolver a expressão. Ok? E aí, de posse de uma calculadora científica, eu vou achar os dois logaritmos para que eu possa continuar com a resolução. Então, vou utilizar o logaritmo base 10, já que eu não explicitei a base, e eu consigo achar, então, o expoente para que 10 elevado a esse expoente dê esse valor que está aqui dentro. E o resultado, nesse caso, é um número com infinitas casas decimais, que deu 0,03460539799 e assim sucessivamente. Vou fazer o logaritmo da minha base, que é 1,008. Então, log de 1,008 é igual a 0,003
605321009 assim sucessivamente, ok? Igual a N. Então, se eu observar e realizar essa divisão aqui, eu vou ter que o meu N é aproximadamente 10. 10, e aí voltando para o nosso problema, como a gente considerou uma taxa mensal, significa que o meu N é igual a 10 meses. Então, um capital de R$ 4.000, levado em consideração aí um prazo de 10 meses a uma taxa de juros de 0,8% ao mês, ele vai atingir um montante de R$ 4.331,77. Ok? Então, com isso, a gente encerra a parte de juros compostos, em termos de determinar as variáveis, só que a gente pode avançar em relação às conversões de tempo. E se você observar, a gente não fez uma conversão de tempo nesses exercícios, inclusive com tempos fracionários. E eu posso resolver da mesma forma. Só que vai ser necessário que a gente utilize uma calculadora científica. Tá? Vejamos o exemplo. Um capital de R$ 3.000, de R$ 30.000, foi aplicada uma taxa de juros de 2% ao mês durante 75 dias. Então, N, 75 dias. E ele quer que a gente ache o valor do resgate, ou seja, o nosso montante. Então, isso é muito parecido com o que já fizemos na aula anterior, porque eu quero achar um montante a partir de um capital. O que vai diferir em relação ao exemplo da aula passada é que aqui eu tenho uma taxa em meses e um tempo em dias. Então, eu vou dividir por 30 para que eu consiga achar um tempo em meses. E aí eu tenho meses e meses, eu posso substituir na minha expressão. Só que aí vai ficar 2,5. Então, M é igual a 3.000, ou 30.000, resolvendo o primeiro que está dentro de parênteses, 1,02, elevado a 2,5. Entre a multiplicação e a potência, a gente sabe que tem que resolver primeiro a potência, e aí entra o detalhe. Eu vou ter que pegar 1,02 vezes 1,02, 2 vezes e meia. Então, isso eu só vou conseguir fazer usando uma calculadora científica. Posso fazer manualmente? Vai ter que ser por tentativa e erro até achar valores aproximados. Você faz a operação e tenta verificar se aquele valor está aproximado do valor dado. Okay? Então, vamos para a calculadora científica. 1,02 elevado a 2,5, que vai dar 1,05775249, pontinho, 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 pontinho. Ok? 1,050 75, 2, 4 e etc. Ok? Faz a multiplicação. Se você manter esse valor na calculadora, vai facilitar, porque você vai conseguir trabalhar com mais casas decimais. E quando multiplicado por 30, vai chegar ao valor de R$ 31.522,57. E aí, como já é o valor final, eu arredondo para duas casas decimais, que seriam os nossos centavos. Tranquilo? Com isso, a gente encerra o conteúdo de juros compostos e ficam atividades para vocês resolverem. Eu vou projetar, faça pausa e tenta resolver, e qualquer dúvida estou à disposição. Nas aulas seguintes, falaremos um pouquinho sobre taxas, as nomenclaturas de taxas utilizadas no mercado e como fazer conversão de taxas dentro da capitalização simples e da capitalização composta. Até a próxima aula e qualquer dúvida estou à disposição.